Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus, apesar do clima louco da primavera. Não estou reclamando da primavera, tá, gente? A gente precisa dessa mudança de estação, mas tem alguns cuidados que a gente precisa ter com nossas plantas na primavera, né? Se você é novo por aqui, bem-vindos ao canal Janela das Suculentas. Eu me chamo Desirê, comecei com essa paixão, né? E hoje tá virando também um meio de ganho aqui pra mim, pra minha família. E o meu sonho, né, poder viver desse cultivo, porque eu amo cultivar, amo multiplicar essas belezuras e amo que elas vão enfeitar outros jardins. E hoje, né, como já falado, tem aqui dicas sobre a primavera. Esse vídeo está atrasado, já era para ter sido feito no começo da primavera, né? Nós já vamos terminar a primavera, já vai começar o verão, mas serve para as duas estações, primavera e verão, tá? Que são mais parecidos, vamos dizer assim. A primavera vem encantando-nos com a beleza das flores, né? Os cactos florindo, tudo, as gibifloras, as compactas, tudo começa, né, gente, a florir aí. Mas também tem mudanças muito bruscas de temperaturas, né? Ao mesmo tempo que vem um sol quente, vem chuva. E isso debilita um pouco as nossas meninas lindas, né? E o que a gente pode fazer para ajudá-las um pouco nessas questões, né, da primavera? Gente, eu vou dar uma dica aqui para vocês, muito importante, que eu acabei vendo aqui na minha planta. E acabei vindo logo gravar o vídeo para vocês, porque eu não posso deixar, né, e tenho que mostrar. Eu tenho aqui essa Jane Neilo. Tá vendo que aqui, ó, no vaso, tem folhas bem próximas aqui, encostando praticamente no substrato. E, gente, de repente o vídeo aqui parou para dar um aviso aqui do Google. Oh, vou te falar, viu? Então, essas folhas aqui que ficam encostadas no substrato, tira. Essa daqui eu não tinha tirado, por quê? Porque ela tava enraizando. Tem o que? Acho que um mês, né? Que ela tá aqui. Agora ela já enraizou, eu vou tirar. E aí, o que que acontece? Olha só o que que aconteceu nessa aqui, tá vendo ali? Acho que dá pra ver, ó. Que deu um funguinho lá bem pertinho. Tá vendo? Essas folhas aqui de baixo, encostadas no solo, elas ficam propensas a pegar fungos. E esse fungo da folha, a gente pode passar pro caule. Eu já mostrei aqui pra vocês, plantas minhas que aconteceu isso, né? Até a Marble, né? Ó, aí, essa aqui é fácil de tirar porque ela já tá abortando justamente porque a planta tá com esse fungo. Já as outras das gibifloras, pessoal, a gente não consegue tirar tão fácil quanto das compactas. Então, o que que a gente faz? A gente corta ou quebra elas assim, ó. E depois a gente tira que ela vai abortar aquela ali, tá? Essa aqui também parece que já tá com fungo. Ali, ó, não vai dar pra vocês verem que ela tá com a cor diferente. Essa aqui, vou ter que dar uma forçadinha, porque eu tenho que tirar ela. Aí, consegui. Ó, já tava também, ó, começando com um funguinho, tá vendo? Então, vocês deixam a planta mais aérea, ó, mais limpa aqui. E também ajuda para circular mais o ar, não ficar fechado aqui, tá? Para poder que esse ar circulando não vai juntar fungos, né? Que o fungos gosta de um lugarzinho que fica ali mais quentinho, úmido, fechadinho, tá? Isso ajuda bastante. Então, essa é uma das principais dicas, tá, gente?
Logo no começo da primavera eu fiz com muitas plantas minhas aqui. Só que tem plantas que, igual eu falei, essa daqui, né, precisava dessas folhas para poder ela enraizar, não podia ficar tirando muitas folhas dela. Então tem algumas aqui que eu ainda preciso fazer isso. Mas você aí que tem as suas suculentas, né, faça isso que você vai ver que vai diminuir essa questão dos fungos, tá? Por que que dá muito fungo nessa época? Porque junta, né, a umidade com calor. E isso os fungos amam, né? Amam essa temperatura. Eu gravei um vídeo mostrando, gente, pra vocês, eu vou passar agora, o que que aconteceu aqui. Porque na primavera e verão acontece de dias chuvosos ou dias mais fechados, o sol entre nuvens, que foi o que aconteceu aqui. E aí, de repente, abre o tempo e dá aquele... como é que fala? Aquele sol de rachar. Isso também acontece de algumas plantinhas sofrerem com essa questão, tá? Elas acabam acostumando a ficar sem sol e de repente vem um sol. Então, isso é uma das questões que a gente também enfrenta na primavera. Depois a gente volta aqui, eu vou mostrar pra vocês mais algumas dicas sobre o nosso cultivo. Olha aqui, pessoal, pra vocês verem, ó, essa bancada que eu tirei algumas daqui. Você vê que tem algumas, ó, que sofreu, mas nada, essas daqui nada demais. Ó, deu uma murchadinha, ela tava bem cheinha, bem rosadinha, ó, empalideceu mais, né? Por causa desse sol que veio muito quente de repente. Todas deram assim uma sofridinha, mas a maioria, assim, sobreviveu. Ó, essa daqui, ó, ela tava aqui pra enraizar. Tá vendo? Por isso ela tava uma planta mais frágil, né? Essa daqui queimou o tronquinho, né? Teve outra aqui que queimou o tronquinho que eu tava vendo. Ah, mas é mais pra ali. Ó, aqui, ó, essa aqui queimou, ó. Tinha mais folhas aqui que secou, secou. Ó, tudo assim, diminuíram o tamanho de tanto que elas estressou, tá? Com esse solão quente. Mas a minha Beyoncé continua aqui, só deu uma fechadinha, mas tá maravilhosa. Aí algumas eu dei uma escondidinha, gente, igual essa aqui, ó. Essa querência que ela não tá muito bem pega. Então as que tava já assim com problema, não tava muito... Ah, a patinha de urso também sofreu. Mas olha só, pra vocês verem como que é diferente, né? Essa patinha de urso aqui, ó, que pega o sol da tarde, já... Por ela ser acostumada, gente, a já pegar um sol bem forte, mesmo passando dias, né, sem pegar um sol, tanto sol, né, que deu o sol, mas era um sol mais fraco, mesmo assim, quando veio o sol quente, ela ainda assim era mais resistente. Todas essas aqui, ó, nenhuma queimou. Teve 2 vasinhos aqui, ó, vou mostrar pra vocês eles, ó, o lugar deles tá aqui. Que eu tirei só por precaução, para não passar 2 dias com a... Gente, essas Lovely Rose reversa ficaram enormes. Essa daqui também é porque foi terra adubada demais. Cresceu rápido. Ó. Tudo bonitas ainda. Mas essas daqui sofreram mais. Aí eu aqui embaixo, ó. Aí essa daqui tava ali em cima. Ó. Queimou aqui, por quê? Porque essa daqui não tava bem enraizada, né? Então, são plantas que acabam sofrendo mais. Aí eu coloquei elas aqui pra dar uma descansada. Essas Victocaine aqui, elas deu uma murchada nas folhas aqui. Aí eu preferi deixar elas aqui pegando só o sol da manhã. Mas, gente, esse Sedum aqui, Shangri-La, nem
parece que nem era com ele. Desse vasinho aqui, só essa daqui. Essa aqui, gente do céu, cozinhou. Eita, barulhão de moto. Ô, Jesus. É assim, é só a gente começar a gravar, aparece tudo quanto é barulho pra atrapalhar, gente. Ó, essa daqui tava bem pior, que ela já tá no segundo dia aqui pegando sol. O sol deu uma recuperada boa, mas ela tá... Ui! Jesus! Meu Deus do céu, quase que eu acabo com a planta, derrubo tudo. Mas ela tava bem pior, gente. Já tá recuperando já, graças a Deus. Agora, isso aqui, gente, porque aqui, ó, não coloquei sombrite. Tem uma parte de lá, ó, eu coloquei sombrite, um pouco de sombrite. Por quê? Porque eu já sabia, né, gente? Já conhecendo a dona Primavera... Então, eu já sabia que o sol, quando viesse, ia vir aquele sol estralando e que poderia queimar. Nada daqui pra lá queimou, tá? Por quê? Porque tem essa proteçãozinha aí. Já aqui, ó, ficou sem sombrite. Eu não tenho mais sombrite. Eu vou precisar até providenciar mais sombrite pra mim. E aí, essa bandeja aqui, ela tava lá. E aí, o que eu fiz, né? Estavam lindas, gente, essas plantas aqui. Uma belezura. Olha aqui os diamantes que tava tão bonito. Olha, murcharam tudinho. Essa planta aqui tava bonita. Essa aqui tava uma lindeza, nem sei. Gente, se ela vai conseguir recuperar. Mas tá terrível. Ó, essas aqui é da mesma. Dali daquele potinho que eu acabei de mostrar pra vocês que queimou. Essas aqui estavam lindas. Essa daqui queimou demais. Essa daqui não. Nem tanto, né? A orpete, gente, a orpete tava tão bonita. Olha, foi complicado. E aí, o que acontece, né? E eu pus aqui num dia de tarde, foi no outro dia seguinte que saiu o sol estralando. Então, elas sofreram muito mesmo, muito mesmo. Aqui os tronquinhos... Teve um tronquinho, esse aqui, ó. Mas eu não sei se é bem por causa do sol ou se não. Acho que tem um tronquinho ali que parece que tá meio queimado também. Mas assim, eu acredito que a maioria, gente, sobrevive. Então, assim, é normal. Você que tem aí suas plantas ao tempo, né? Ai, não precisa desesperar demais, porque é normal. Tem certa época do ano as plantas sofrerem mais, mas depois elas, a maioria se recupera. Só não vai se recuperar se for uma planta assim, muito pequenininha, tá vendo? E que não seja enraizada, você deixar ela ali muito tempo, né? Um dia, 2 dias, aí ela vai acabar morrendo, tá? Não cuidar. Aqui eu joguei água oxigenada depois, né, para elas dar umas hidratadas. A gente tem que dar um cuidado. O que eu fiz, né? Eu reguei e coloquei também, diluí, né, a água oxigenada para fazer a rega, para elas se recuperarem. E aqui também eu coloquei, peraí que eu vou pegar o som. Esse tule aqui que eu não tenho, gente, mas eu uso esse tule aqui de sombrite. Ele dobrado e coloquei aqui, passou o dia de hoje, de ontem, né? Hoje de manhã. Aí assim que nublou tudo, que parecia que ia chover, eu tirei, né? E tá assim. Por aqui, essa daqui, ó, sofreu bastante, mas tá aqui, gente, vai recuperar, tá vendo? Essa daqui eu tenho que tirar ela daqui, que é, ó, queimou o tronquinho. Quando queima o tronquinho assim, gente, a gente tem que vir cortar, tá? E replantar. Ó, essa daqui não foi por causa do sol, ela tá aqui já enraizando, já era de antes. Então, normal ela ficar assim, até ela se recuperar, enraizar direitinho, tá? Gente, olha que linda essa Janineilo que tá ficando. Linda, né? Ó, minha Japão Monwave. E essa aqui é a Japão Monwave variegada. Lembra que teve um dia que eu mostrei pra vocês
porque o queimado dela, que tava lá no miolo, olha aqui onde é que já tá, gente. Olha o tanto que essa planta já cresceu. E ela não queimou dessa vez. Ó, miolinho, beleza. Nem as outras folhas também não queimou. Esses queimados aqui já tava, que era aquele que eu mostrei já pra vocês. Tô com uma expectativa, gente, boa de ter essa planta bonita. Olha, as peles minhas também não queimou. Estão aqui sobrevivendo. Aí daqui pra lá tem sombrite, né? Que é aqui onde eu ponho as mudinhas, as que estão para enraizar, para não pegar tanto sol, né? Até elas ficarem mais fortinhas, aí elas vão passando pra lá, gente, assim, ó, até conseguir ficar mais pra lá, onde pega mais sol, né? Um sol mais quente. Que aqui eu tenho 2 sombrite, 35% em uma parte. Então, e ali também é 2 sombrite, ali. E aqui, ó, já é um sombrite só. E é só para dar um descanso em um período do dia, que aqui, ó, nessa parte aqui, vem o sol também sem sombrite. Então, é só mesmo mais para dar uma amenizada, mas elas pegam sol. Que belezas. Aqui estão essas meninas. Aqui são os vasinhos. Essas aqui são as que eu faço para os R$5, gente. Os potinhos de R$5, pote 6. Olha aqui, ó. Aí a bendita aqui. E aqui, gente, nesse sombrite tem um buraco, tá vendo, ó? Aquela bandeja lá que eu falei que tava aqui, ela tava bem aqui nessa parte. Aí eu tirei ela daqui pra pôr esses vasinhos pra eles enraizar. Só que eu fiquei de pôr esse sombrite, esse pedaço de sombrite pra tampar esse buraco aqui, ó. E não fui até hoje, ó. Tá aqui, sou. Aí, o que foi que aconteceu? As plantinhas sem raiz, né? Aquelas ali estão mais frágeis. E aí a maioria se foi, queimou tudo. Então aí sim, gente, aí você perde quando tá assim, ó, uma planta que é mais frágilzinha para sol, que ela tá sem raiz e pegar um sol forte, aí você perde a planta. Mas no mais, às vezes a planta dá uma queimadura, dá uma murchada, mas depois a gente cuida e ela se recupera, tá? São coisas da primavera, tá bom? Mas tem as belezas, né, da primavera, que são as florações, os rabos de macaco florindo. Olha aqui as minhas folhinhas que eu pendurei aqui, ó. Vamos ver se o celular foca. Acho que não vai focar. Aí, ó, focou. Lindas. E aqui, ó, tá vindo essa floração. Olha como tá bonita, gente, da Alex. Da minha gibiflora. Linda, 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 linda. E é isso, minha gente. Eu espero que... Então, se você tem aí suas plantas sem sombrite na primavera, mesmo que elas peguem pouco sol, só meio-dia de sol, eu aconselho vocês a colocarem pelo menos um 35%, por causa disso. Fica uns dias sem muito sol, e aí quando volta o sol, ou muitos dias de chuva, aí quando volta o sol, as suculentas dão uma sofridinha. Aí pra ajudar, né? Mas se você não tiver jeito, tá? Elas vão se recuperar, tá? Então, pessoal, né? Falando sobre a questão climática, né? A gente tem que lembrar também que as suculentas, a maioria delas, né? Elas são naturais daqui do nosso país, com esse clima, né? Aí, mas a gente quer cultivar elas, né? Aqui que a gente quer ter essas belezas. Então, né? Tem-se esses cuidados. Essas daqui, ó, eu coloquei aqui, gente, por incrível que pareça, elas
se adaptaram. Eu não achava que elas iam se adaptar. Por quê? Porque essa parede aqui pega o sol da tarde. Então, esses vasos ficam quentes, se esquenta também esses vasos. E, gente, elas amaram. Mas sabe por quê? Porque as suculentas, em geral, são de áreas desérticas, onde fica muito quente, onde não tem muita coisa no solo, o solo aquece. Não é numa floresta, onde fica com clima ameno, úmido ali no chão. Não, elas ficam assim. Eu não sei se vocês já viram algumas pessoas que colocam elas na lata. Não tem aquelas lata mesmo, tipo daquelas que vinha de óleo, né, antigamente, mas vem com milho, né, daquelas grandes, da pequenininha também. As pessoas põem e elas amam. Por quê? Porque a lata esquenta. Então, se você tem aí uma paredona igual a minha, né, que pega um sol da tarde, às vezes você acha que não dá pra pôr planta nenhuma, porque é uma parede que pega muito sol, né? Gente, dá certo, tá? Aqui, ó, pega sol agora, que horas? Deixa eu olhar aqui. Cadê? Não tá dando, gente. Ah, agora são quase 4 horas, 3h40. Olha aqui. Continua pegando sol. Então, aqui pega sol até mesmo umas 5, 6 horas da tarde. Quase até o sol. Pô, pega mesmo, tá? E elas, ó, essas aqui não se queimaram. Não queimaram. Então, elas se fortalecem. Elas, claro que tem a questão de adaptação, né? Eu adaptei elas aqui. Algumas no começo sofreu um pouco, ficaram, depois aí elas vão se adaptando e abre de novo, fica feliz e assim vão. Aí teve algumas que não conseguiram se adaptar. A Perle foi uma delas. Não dei muito certo de pôr a Perle aqui, tá? Essa daqui, ó, eu vou ver se eu vou continuar com ela aqui. Porque ela também tava muito bonita. Eu não sei se é por causa da primavera, né? Porque ela é meio funguentinha. Ou se é... Eu acho que é por causa da primavera. Porque ela tava linda, muito mais bonita, gente. Ela ficou mais assim... Sei lá. Aí parece até que ela tá junto. Porque quando faz assim, elas se juntam, né? Mas elas não tão, ó... tão molenga, sabe? Não tão firminhas. Eu vou até colocar mais um pouquinho de terra aqui dentro. Aí a gente vai observando, né? As que gostam, as que não gostam. E assim vai. E elas ficam lindas. Gente, olha aqui essa... Ai, eu esqueci. Eu tenho que colocar o nome desse sedum aqui pra me poder falar. Olha isso. Fica até parecendo sedum bronze, de tão bronzeado que tá. E essa daqui, gente, eu comprei ela. Quando eu comprei ela, vou mostrar pra vocês outra que tá pegando menos sol. Menos estresse. Essa não tá bonita, gente, que eu podei ela. E essa daqui, eu podei pra tirar aqueles galhos. Olha só como é que é. Olha como essa daqui ficou. Raquítico. Eu comprei ela assim, mais clara que isso. Quando eu comprei. E olha que beleza. Então, tudo é questão da gente adaptar a planta, da gente fazer testes. Tudo que eu falo aqui, né, não é a regra, né? Faça o teste aí, né, pra ver se dá certo aí pra você também, né? Porque às vezes você tem dificuldade. Se você não tem dificuldade com isso, ótimo. Se a primavera aí na sua cidade é mais amena, não tem tantos... Ótimo, maravilha, né? Que bom que você não precisa ter tantos cuidados. Aqui é o período que eu tenho que ter mais cuidado, é na época de chuva, porque minhas plantas ficam muito no tempo, tá? Então, se chover, ou ano passado, tem vídeo aí no canal, choveu semanas, mês, chovendo todos os dias.
Gente, é algo que eu esperava para dezembro, choveu outubro e novembro. Entre outubro e novembro, deu assim um mês. Ai, foi difícil. E eu ainda assim, tinha muitas plantas pequenas, muitas plantas que eu ainda não tinha adaptado. Então eu percebi que as plantas mais velhas por aqui se deram melhor. E as plantas mais novas tiveram mais dificuldade. Então por isso que eu falo para vocês que a questão é da planta adaptar, porque elas conseguem sim passar por isso. Mas às vezes elas estão mais debilitadas, às vezes não enraizou totalmente ainda, né? Ou não está acostumada com o clima da sua cidade, às vezes foi plantas que vieram de outro lugar, ou plantas mesmo que quando a gente compra na floricultura, né, no garden, aí que é pior, porque aí que são plantas que estão lá acostumadas com tão pouquinha claridade e sol, que às vezes elas já vêm doente pra gente. É complicado, tá? Então, gente, eu não ponho assim, regra, igual aqui que eu tô falando pra vocês, né? De pegar o sol da tarde. E aqui não tem sombrite, né? Nessa parte aqui. Ali que agora tá pegando um pouquinho do sombrite. Mas essa de cá não tá pegando sombrite. Pega o sol da tarde, já. Então, mas aí, digamos que aí você pega a sua planta lá, que tá pegando acho que 2, 3 horas de sol, e põe ela agora no sol da tarde. Ah, não, eu vi, repõe dessa planta aqui lá, e eu vou pôr. E aí depois você arruina sua planta aí, sua planta queima, e vai dizer que eu falei uma coisa errada. Eu não tô falando nada errado, gente. Tô falando que você consegue adaptar, sim, a planta para ela conseguir pegar esse sol da tarde, tá? E isso também, claro, dependendo do sol, né, gente? Porque vai que você tá lá no Nordeste. Às vezes você pode não conseguir, né? Às vezes o sol lá é ainda mais intenso do que aqui. Porque aqui, gente, o sol, às vezes, vou te falar, é complicado, esquenta mesmo. Mas, né, por exemplo, se você estiver lá no Nordeste, que diz que é 10 sol para cada um, às vezes talvez não consiga, talvez tenha que colocar um sombrite para amenizar. Então eu não tô pondo regra, tá? Mas você pode fazer testes aí. Eu sou daqui de Uberlândia, quem tiver aqui perto, né, dessa região, dá certo sim, né, que aqui é o mesmo clima. Mas para você que é de outro clima, aí você vai fazendo teste, vai testando, vai vendo, né? Vai fazendo com uma planta e ver se dá certo, tá? Outra coisa também, gente, hoje mesmo eu vou passar nas minhas plantas. Eu comprei calda bordaleza, tá? Pra passar. Ai, mas calda bordaleza queima as plantas. Queima se você passar demais. Por exemplo, na primeira vez que eu passei, algumas plantas queimaram um pouquinho, tá? Eu vi que algumas... Aí o que eu fiz? Diminuí a quantidade, tá? Do pozinho que eu ponho na água. E aí pronto, gente, nunca mais queimou nenhuma planta. Mas aí o que eu faço? Eu passo de tardinha, igual agora, eu vou passar nessas plantas que não tá pegando sol. Passo de tardinha e aí de manhã cedo, né? Às vezes, igual, por exemplo, eu passei bastante, que às vezes eu só passo assim por baixo, gente, das plantas, que é onde fica mesmo o fungo, né? Mas se eu passar por cima das plantas, às vezes de manhã eu dou uma jogada de água pra sair, né? Mas às vezes nem faço isso, gente. Mas não queimou mais, tá? Eu passo mais por prevenção, mas não queima. Então, tudo é questão da gente testar nas nossas plantas, ver se dá certo. E às vezes, se você tiver muita planta, você testa em algumas, né? Não vai passar em tudo, né? E aí, ver se deu certo, aí sim, se você acertou na quantidade, nas medidas, e aí sim, você passa, né, nos restantes. Eu vou passar para poder prevenir, né, de fungos,
pra mim não ter tanto problema. Porque antes, gente, a gente passar enquanto não tem uma infestação, já apareceu em algumas folhas, né, e tudo, então eu já vou passar. Porque depois da infestação é muito mais difícil, né, depois que tá aquele tanto de planta, aquele auê, aí é mais difícil. Então a gente passando preventivamente, quando a gente já vê um probleminha assim iniciando, é muito mais fácil da gente combater e não ter mais problemas, tá bom? Aí eu vou fazer a misturinha aqui, vou mostrar pra vocês. Aí, gente, pra uma garrafa dessa de 2 litros... Cadê o número? Ah, tá aqui. De 2 litros. Aqui, ó, eu usei esse aqui, ó, é sulfato de cobre, tá, gente? Sulfato de cobre. Aí, eu acho que cada bordaleza vai usar sulfato de cobre mais alguma coisa, eu acho, né? Mas sim, aí... Aqui, ó, tá falando que é pra pôr 2 colheres pra 1 litro, tá? 2 colheres de café. Mas aí... eu ponho uma pra 2 litros. E às vezes nenhuma, gente. Hoje mesmo, acho que eu não vou colocar uma colher, não. Ó, põe um tanto assim, ó. Nem é uma colher inteira, tá? Põe aqui. Aí eu tenho esse coisa aqui, ó, de borrifar. Funcionando. Faz um tempo que eu não uso ele. Gente, eu agradeço, tá? Que você que já chegou até aqui. Deixe seu like antes que você esqueça, enquanto eu tô sacudindo aqui. Antes que você esqueça, porque eu sei que é fácil esquecer, porque eu também quando tô assistindo é assim, tá? Se você não é inscrito, se inscreve. Eu queria muito agradecer a todos que estão assistindo meus vídeos. Tem aumentado, né, o número de inscritos. Toda semana tem aí aumentado bastante. E eu agradeço a todos, tá? Que tem feito isso. Aí, gente. Aí aqui, ó. Eu tenho a Perle, que é fungadeira. Aí, o que eu faço? Eu venho aqui, ó. Essa aqui tem fugado as folhas aqui por baixo. Tá vendo que aqui tá faltando uma folha, ó, que fungou. E nela... essa aqui, gente, funga, viu? Essa... tem vontade de fungar. Nunca vi. E assim eu vou passando. Eu não vou passar em todas as plantas. Eu vou passar naquelas que já teve uma folhinha fungada, né? Que tá ali, eu tô vendo que tá sentindo mais, né? Que às vezes já é fungo, gente. O fungo, quando a gente chegar a ver, é porque já se proliferou muito ali. Então, assim eu vou tá fazendo, tá? Aí não dá pra mim tá mostrando pra vocês eu passando em todas as que eu vou fazer, tá? Mas eu vou fazer exatamente assim, igual eu fiz na Perle. Vou passar nas outras. Obrigada por você ter assistido esse vídeo. E eu espero que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana. E fique ligadinho que a gente vai estar mostrando mais coisas aqui pra vocês. Do nosso cultivo. Tem novidades por aí. Eu mostro pra vocês acompanhar, né, as belezuras aqui, como elas crescem, como elas se desenvolvem. Como que tem cuidado dos problemas, a vida real, gente. A vida real de quem cultiva, tá? Um beijo no seu coração.